Então, gente, hoje a gente vai falar de Levítico. E Levítico, não sei se vocês sabem, mas significa aquilo que é pertinente aos levitas, aquilo que era para os levitas. E o que é o livro de Levítico? Antes da gente entrar melhor nele, ele é um manual de regras, um manual de deveres que os sacerdotes, os levitas, deveriam ter. E, além disso, ele contém várias instruções para a vida do povo de Israel. E vocês devem lembrar que os levitas, eles eram uma das 12 tribos e eles foram dedicados à vida para o sacerdócio. Então, por isso que esse livro aí é levítico, porque é para os sacerdotes, aqueles que conduziam o povo. Agora vamos lá. O Saulo já falou algum tempo atrás, e eu também, que Moisés é o autor, né? Desse todos os livros aí. E eu trouxe aqui alguns textos só para a gente poder ter mais um pouco de certeza que Moisés foi o autor desse texto mesmo. Que aí tem vários versículos aí que, que falam do nome dele recebendo a mensagem de Deus. Então, Deus chamou Moisés e falou com ele, disse mais o Senhor a Moisés, falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai. Então, é só para a gente poder ter certeza que Moisés recebeu essa palavra de Deus. Então, o que está escrito, o que a gente vai estudar agora, esse livro, é um livro dado por Deus. Mesmo que a gente não consiga entender muito bem o que esse livro significa para nós hoje, nós temos que ter a certeza que Deus, o próprio Deus que nós cremos, deu essa palavra para Moisés. E antes da gente entrar no próprio livro de Levítico, eu queria que a gente voltasse um pouco e recapitulasse até a gente chegar ali. Vocês lembram que Abraão foi quem Deus escolheu do nada, sem ele merecer, de um povo que não adorava a Deus. Deus escolheu Abraão para poder, a partir dele, fazer o seu povo, para poder, a partir dele, até gerar o Messias, né? Gerar Cristo, e dar uma multidão de descendentes. Então, depois de Abraão, o povo vai para o Egito, vocês lembram disso? Lá os 70 de Jacó, as 70 pessoas da família de Jacó, e lá eles se transformam em multidão. Eu lembro que o Saulo falou uma estimativa de cerca de mais de 1 milhão de pessoas, né, Saulo? Na população que saiu do Egito, né, nos aproximadamente 400 anos que eles ficaram no Egito. Então, o povo de Deus, Deus escolheu Abraão e fez um pacto com ele, continuou o seu pacto com esse povo na hora de tirá-los do Egito. Esse povo que ficou muitos anos sem ter um relacionamento com Deus, Deus novamente pega eles e leva para uma terra prometida, através da fala que ele tem com Moisés. E aí essa multidão vai, abre o mar, eles conseguem ter aspectos do poder de Deus na vida deles, eles conseguem ver Deus fazendo as 10 pragas, abrindo o mar. Então eles começam a confiar novamente no poder de Deus como o Deus verdadeiro. Porque lá no Egito, eles tiveram acesso a vários deuses. Lá no Egito, eles tiveram acesso a uma religião e uma cultura totalmente pagã, com vários deuses, com várias práticas ritualísticas que não são conforme a vontade de Deus. Então, Deus puxa eles dali, leva eles de um local pagão, de um local que não tinha o conhecimento e a prática de Deus. E então, eles saem do Egito. E aí tem uma imagem legal aí do trajeto possível que o povo fez. É mais ou menos naquele trecho inicial aqui que eles devem ter passado, lá no Mar Vermelho. Então, eles saem de um local que é o Egito, um local pagão, e vão para uma outra região que é Canaã, uma região tão pagã quanto o Egito, com práticas religiosas, com rituais religiosos que tinham sacrifício, com prostituição, com vários deuses. Então, esse povo ele estava imerso numa cultura totalmente pagã. E aí vem
Lá no livro de Êxodo, Deus dá os 10 mandamentos para ele, se apresenta a Moisés novamente, começa a dar algumas leis para eles sobre o tabernáculo, né? Tabernáculo. E aí, a gente tem até uma imagem legal aí para a gente poder imaginar como que foi esse tabernáculo. Várias coisas que quando nós olhamos, quando nós lemos, para nós fica um pouco difícil de entender o motivo, mas que a partir do estudo de hoje, eu acredito que vai melhorar um pouco para a gente. E agora vamos lá. Qual que é a importância da gente estudar o livro de Levítico? Quais são as dificuldades que a gente encontra para motivar a gente, para dar interesse de ler esse livro? Nós que geralmente começamos a fazer a leitura anual da Bíblia e vamos Gênesis bem, Êxodo, lá no final de Êxodo já começa a ficar complicado. E quando chega em Levítico a gente para, porque começa a ficar muito repetitivo, né? Começa a ter umas práticas ali que a gente não consegue entender muito por que está repetindo ali. Vem oferta pelo pecado, depois oferta pela culpa, depois os métodos de purificação, coisa para a gente que é muito distante, é muito difícil da gente ficar interessado por esse tipo de leitura. Então, vamos ver se a gente fica um pouco mais interessado. A dificuldade maior para nós entendermos o livro de Levítico se faz devido à nossa distância cultural deles, à nossa distância do que eles viviam. Para nós não faz muito sentido muitas das coisas que estão no livro de Levítico, porque a nossa cultura ela é imersa pelo cristianismo. Se nós olharmos para o Brasil, ele é um país cristão, não a mesma religião que a nossa, né, que seria o cristianismo protestante, mas ele tem bases cristãs. Então é muito difícil para a gente entender o motivo daquilo. Mas se a gente conseguir colocar um pouco no lugar deles, entendendo que era um povo que estava durante 400 anos na cultura egípcia, com todos aqueles rituais, com aqueles cultos, e estava indo agora para um novo local. Eles estavam indo para a cultura de Canaã agora, dos cananeus, onde tinham o culto a Baal, onde tinha o culto a Moloque, vários deuses que também iriam provavelmente corromper a vida do povo de Israel. Então Deus coloca no livro de Levítico e também no final do livro de Êxodo práticas e leis para eles, para instruí-los nessa nova jornada, para instruí-los agora, para eles se tornarem uma nova nação. E as religiões daquela época tinham algumas questões parecidas com a religião de Israel. Vocês vão, lendo esses tópicos que eu coloquei aqui, vocês vão conseguir ver várias similaridades com o que a gente vê na própria Bíblia. Eles também praticavam purificação ritual, sacrifícios de animais, só que aí tem um porém, eles também sacrificavam humanos. Eles faziam ofertas de comunhão, faziam holocaustos, eles tinham templos, eles tinham classes de sacerdote, eles tinham santuários também. São coisas que a gente também vê na religião de Israel. Então, qual que é o objetivo de Levítico? É justamente ensinar para o povo de Israel uma religião diferente daquela que eles já tinham, aquelas que eles já conheciam e aquela que eles iriam acabar conhecendo por estar agora num novo ambiente. E que mesmo com algumas práticas bem semelhantes que a gente consegue ver ali, é uma religião completamente diferente. Deus, então, com o livro de Levítico, ele está tentando ensinar o povo para que ele não se contamine agora que ele seria uma nação, ele seria independente, e também ensinar qual que é a forma de agradar a Deus, de adorar a Deus. Então, o povo que antes era escravo lá no Egito, agora era um povo que seria independente, ele seria a sua própria nação. E por isso, numa nova nação, Deus precisava, ou melhor, o povo precisava que Deus norteasse eles com leis, com instruções para conduzi-los e organizar essa nova nação. Uma nação que sempre foi, nesses últimos anos, sempre foi escrava, não tinha essa organização, ela era mandada, agora Deus está organizando eles para conseguirem ser uma nação. E aí a gente consegue entender um pouco das leis. E agora algumas características para a gente poder entender qual que seria o contraponto da religião de Israel,
é que seria uma ideia de revelação direta de Deus. Deus estaria revelando a eles. Seria um Deus apenas, ao contrário de todos aqueles panteões de deuses, né? Daquelas religiões. Também tem uma compreensão, o conhecimento de que o homem, ele é pecaminoso. As outras religiões não consideravam isso, não consideravam que o homem nascia já pecaminoso. E não consideravam nenhum impacto desse pecado. Agora Deus, ele já vem ensinando o povo que o homem é pecaminoso, contando a história desde Gênesis, com a queda, com o pecado, com a introdução do pecado, com esse pecado que agora faz parte da natureza do homem e com isso gera vários impactos. E também vem ensinar um pouco da ética moral de Deus, diferente daquela moral meio deturpada dos povos, principalmente na parte sexual. Era uma cultura muito sexual, tinha prostitutos cultuais para todos os deuses. E agora Deus vem trazer a castidade, né? Deus vem trazer a pureza do relacionamento de um homem com uma mulher. Apenas homem e mulher poderiam se relacionar. E também o caráter santo de Deus. Em contrapartida, os deuses daquelas religiões, eles tinham várias práticas que eram condenáveis. E uma outra coisa também é que Deus proibiria o sacrifício humano. Então, algumas coisas aí que são diferentes das religiões que eles encontravam naquela época. E para poder nortear o povo, Deus então dá o decálogo, né, que são os 10 mandamentos. Depois ele dá algumas instruções para as festividades, para o modo de agir. E ainda mais depois disso tudo, né, também dava a eles o pacto de que eles se mantivessem firmes, né, se eles se mantivessem adorando a Deus, buscando a Deus, eles iriam ter a terra prometida, a tão esperada terra prometida de Canaã, que foi prometida lá para Abraão. E aí, só um esboço para vocês lembrarem um pouco do que contém nesse livro. Então, ele começa falando sobre várias leis de sacrifício, aquela parte que a gente lê, vai lendo e começa a não entender, porque fica muita repetição, dá um cansaço na gente. Depois vem as leis sobre a consagração dos sacerdotes, demonstrando a importância desse mediador, né, desse sacerdote, dele se apresentar a Deus de uma forma santa, uma forma pura. E aí tem um exemplo lá da morte de Nadab e Abiú, que são os filhos de Arão. Não sei se vocês lembram, mas eles foram mortos por Deus porque levaram um fogo estranho perante Deus. E aí, abrindo um parênteses, vale a pena a gente pensar um pouco no método de Deus ser adorado. Deus coloca no livro de Levítico um passo a passo ou uma instrução da forma que ele quer ser adorado, da forma que ele aceita ser adorado e da forma que ele aceita que o seu povo se chegue a ele. E nós hoje, muitos de nós, vamos cultuar a Deus da forma que nós mesmos queremos. Nós colocamos o culto a Deus de uma forma que nós nos sentimos bem. E olhando para o livro de Levítico, e por esse exemplo agora de Nadab e Abiú, nós vemos que Deus é um Deus santo, um Deus que ele requer que nós o adoremos da forma que ele quer. Ele nos escolheu o povo de Israel para que ele fosse um povo santo, que levasse o nome de Deus, que fosse uma nação que representasse, né, a vontade de Deus. E Deus, naquela época e ainda hoje, ele quer ser adorado da forma que ele quer. Nós não podemos adorá-lo e cultuá-lo da forma que é boa para nós apenas. Então, o culto para nós hoje, aquela reunião que nós fazemos com os irmãos e toda a nossa vida, que é o nosso culto, ele não pode ser baseado apenas em vontade própria. Ele tem que ser baseado naquilo que Deus fala para nós, na revelação de Deus para nós. Então, já é algo para a gente poder aplicar logo nesse início. Muitas pessoas vão para o culto para poder se sentir bem, né? Para poder escutar uma palavra ou para poder escutar o tipo de música que quer. Mas nós temos que lembrar que o culto congregacional e o culto da nossa vida, a nossa forma de viver, tem que ser uma forma que Deus mesmo aponta para nós fazermos, se nós queremos engrandecê-lo e agradá-lo. E aí tem uma outra parte aqui, que aí depois vem a parte de viver santo. Então, começa o livro falando sobre
pecado, né? Sobre as ofertas, os sacrifícios, sobre o modo do sacerdote levar esses sacrifícios a Deus e Deus aceitar. E agora ensina o povo a viver de uma forma santa. E por que nós temos que viver de uma forma santa? Por que que o povo daquela época tinha que viver de uma forma santa? Porque Deus é santo. Então, se nós queremos servir a Deus, nós temos que buscar santidade. E buscar santidade é obedecer aquilo que Ele mesmo colocou. E aí vem algumas leis sobre comida, sobre o parto, sobre algumas doenças, sobre até os fluxos de sangue. E essa parte fica bastante distante para nós, mas para nós entendermos principalmente esses 4 pontos aí, seria interessante que nós olhássemos para a cultura da época, para as religiões da época. As religiões que tinham práticas relacionadas aos alimentos, às relações sexuais, ao homem e mulher ou outras relações sexuais, de uma forma totalmente diferente. Eles eram um povo que tinham práticas que Deus quer agora mostrar que estão erradas. Deus quer dar agora um modo de viver correto, distante daqueles que o povo de Israel estava conhecendo ou tinha conhecido. E aí tem outras leis, que aí vem relacionado aos dias, ao dia da expiação, sobre algumas leis civis, leis cerimoniais, de castigo, e as festas e o calendário do povo. Isso tudo aí, a gente vai falar um pouquinho mais logo à frente. É só para a gente poder ter um pouco de lembrança do que o livro traz. E agora vamos lá. A mensagem do livro de Levítico. Uma das principais mensagens do livro de Levítico é a santidade. Deus dá o livro de Levítico para que a sua nação seja uma nação santa, uma nação separada por Deus. E ele fala isso em vários versículos, que ele, Deus, era um Deus santo e por isso o povo dele deveria ser santo. E logo nesses versículos aqui a gente tem um exemplo. Ó. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, aqui, nesse exemplo desse versículo, Deus lembra o povo que ele mesmo retirou o seu povo do Egito. Ele mesmo separou. E ele separou para que esse povo refletisse o que ele é. Para que esse povo pudesse buscar a santidade e ser santo. E Deus então ensina nesse livro de Levítico como o povo poderia colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida, como que ele poderia ser santo e desfrutar então assim a presença de Deus. Porque a gente vê várias vezes nesse livro que só é possível se achegar a Deus, desfrutar da presença dele, se tiver santo. Agora nós vamos para as ofertas. O livro ele contém 4 tipos de ofertas principais. E todos esses tipos de oferta, eles tinham o sangue envolvido. E aí eu coloquei uma imagem aí de alguns animais para a gente poder ficar um pouco melhor, para a gente ver os tipos de animais que eles usavam. E o interessante já nesse início é ver que o sacrifício, as ofertas, eram ofertas que cabiam no bolso de qualquer um. Eram ofertas que qualquer um, desde o mais pobre até o mais rico, poderia ofertar a Deus. Então, por isso que tem vários tipos de animais. Tem desde o novilho ou o boi, que seriam os mais caros, até as aves, as pombinhas. Então, isso é para mostrar que as ofertas e os sacrifícios poderiam ser feitos por qualquer um. E para ser aceito, poderia ser qualquer animal, mas deveria ser um animal limpo de manchas e que a carne poderia ser comida. Isso aí para demonstrar a santidade de Deus. Não é porque pode ser qualquer animal, qualquer tipo de animal, dentre esses aí mostrados, que poderia ser de qualquer forma. Era para dar o melhor. E aí a gente consegue enxergar, tanto no Antigo Testamento como no Novo, essa lei de Deus, de você poder ofertar aquilo que você tem, mas que seja o melhor que você tem. Como, por exemplo, lá na parábola da senhora e as moedinhas, vocês lembram? Então é para demonstrar que nós podemos adorar a Deus com o melhor que nós temos,
tendo o que tiver. E aí, eu coloquei aqui um quadro para a gente poder entender melhor. Depois eu passo para vocês lerem. O que definiria cada um dos tipos? É um pouco mais complicado entender, entrando mais nas particularidades, mas dá para a gente fazer um geralzão. Existiu o holocausto, que era o sacrifício maior, que era o sacrifício do animal inteiro, não sobrava nenhuma parte para poder comer. Seria aquele sacrifício que você faz, que o israelita fazia por devoção, porque queria demonstrar uma devoção ou abdicar do seu pecado, perdoar o seu pecado de uma forma mais intensa. Tinha a oferta de cereal, que não tinha sangue, mas era geralmente acompanhado de uma outra oferta, que tinha o sangue envolvido, alguma morte. Então era tipo um acompanhamento. E era também para demonstrar gratidão a Deus pelos frutos que Deus dava a eles. E aí a gente tem a oferta de comunhão. A oferta de comunhão era um tipo de oferta que a pessoa dava ao animal, matava ele, e com esse animal eles faziam tipo um banquete, onde, de certa forma, ele fazia um banquete com Deus. Deus ficava com uma parte e ele se alimentava de outra parte, demonstrando a comunhão com Deus, a intimidade, a amizade, né? E temos também a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado, principalmente para os pecados involuntários, quando alguém fazia um pecado involuntário, algo que ele não sabia, ele fazia uma oferta pelo pecado. E aí poderia, então, se achegar novamente a Deus. E tem ainda a oferta pela culpa, geralmente associado a quando a pessoa estava devendo algo, ou devendo algo a algum amigo, né, a algum familiar, ou alguém do povo, ou até devendo algo a Deus, devendo alguma parte, algum sacrifício a Deus, tinha que sacrificar tantos animais, ele sacrificou menos. Então aí era essa oferta de restituição por aquilo que ele estava culpado, ele tinha que restituir. E aí como que era o sacrifício? Eles apresentavam o animal, quem estava ofertando o animal colocava a mão na cabeça do animal, e quando ele colocava a mão na cabeça do animal, era como se os seus pecados, né, aquele seu pecado estivesse agora sendo eliminado por causa do animal, da morte do animal. Então, o animal ele recebia a condenação pelo pecado do homem. Então, havia a queima do sacrifício. E agora tem as festas também. Alguns nomes, quando a gente pega o nome hebraico, a gente até lembra de festas que são feitas até hoje. Por exemplo, Yom Kippur, o Hanukkah, são festas que os judeus fazem até hoje. E todas essas festas eram ordenanças de Deus para que o povo cumprisse e principalmente para que o povo lembrasse do motivo da festa. Geralmente relacionado à gratidão pelo que Deus dava ou por algum feito de Deus no passado. E para vocês verem quão forte é essa ordenança, que até hoje, os judeus de hoje, eles praticam muitas dessas festas. Agora vamos lá. Se esse livro ele trata de leis para o povo de Israel, se ele era um livro para aquele povo, para aquela nação que estava começando, e hoje a gente, quando pega o Novo Testamento, fala que nós não vivemos mais debaixo da lei, então qual que é a importância da gente estudar esse livro? Já que no Novo Testamento fala que a gente não está mais debaixo da lei. Então, vamos lá. Uma das coisas que é falado quando as pessoas falam essa frase que eu falei, que agora no Novo Testamento nós não estamos mais debaixo da lei, fazem que elas sempre colocam em combate a lei e a graça. Eles colocam que o Antigo Testamento é sinônimo de lei e a graça veio no Novo Testamento. É isso que geralmente a gente escuta. Agora, eu queria que nós pensássemos, será que não havia graça no Antigo Testamento? E será que não existe lei agora no Novo Testamento, agora quando nós estamos vivendo? O que nós aprendemos, principalmente com a nossa linha doutrinária, né, que a nossa igreja prega, né, que os nossos pastores e mestres nos ensinam, é que no Antigo Testamento existia lei e existia a graça de Deus. Graça é o favor de Deus,
Abraão não merecia o pacto que Deus fez. O povo de Israel não merecia que fosse tirado do Egito. Não merecia que Deus perdoasse eles dia após dia, erro após erro. Então, existia graça. E hoje, nós também temos a lei de Deus. Não aquela lei que coloca sobre nós um fardo, mas aquela lei que é agradável, aquela lei que nos leva a Deus, aquela lei que nos leva a Cristo. E por isso que nós podemos acreditar que tanto antes quanto para sempre, até quando Cristo voltar, nós estaremos diante da lei e da graça de Deus. E a lei de Deus, ela foi feita para o povo, como vocês escutaram há pouco, para que eles pudessem se organizar como nação. E aí, muitas das leis, as leis civis, se justificam. Um povo estava surgindo, uma nação estava surgindo, e Deus precisava organizá-los nos seus relacionamentos. Essa é a parte da lei civil. Outro tipo de lei seria aquela lei que conduzia a Cristo, aquela lei dos sacrifícios, as leis cerimoniais. Essa lei ela tinha a função para conduzir a Cristo. E temos o outro tipo de lei, que são as leis morais, aquelas leis que nos dão conhecimento de Deus, que davam conhecimento de Deus para o povo e que conduziam o povo para a vontade de Deus, conduziu o povo para fazer aquilo que Deus havia criado, o ser humano. Então, são esses três tipos de leis. Não sei se vocês já ouviram falar dessa subcategoria aí. Ô Israel, estava lembrando aqui que você estava perguntando sobre lei e graça, né? Se a gente pensar nesse ponto, né? Não, eu estava só comentando, né? No fato da graça estar presente no Antigo Testamento, porque a salvação sempre foi pela graça, né? Nunca foi mediante a obra ou a lei do Antigo Testamento, né? Se a gente pensar que antes do Antigo Testamento crentes foram salvos também pela graça mediante a fé, não no Cristo que veio, mas no Cristo que viria, né? Então, só para você me fez lembrar aí do Lei é Graça, tem um livro do Mauro Meister que... Eu li ele. Essa base aí que eu peguei é desse livro aí. Vai ter um trechinho dele daqui a pouquinho. Entendi, show. Era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigado aí. Desculpa ter... Pode participar. Isso aí é interessante, gente, porque a maioria de nós, e eu me incluo nessa, é que nós, em algum tempo da nossa vida, ou até ontem, ou até agora mesmo, poderíamos pensar que o Novo Testamento é o ambiente da graça e o Antigo Testamento é o ambiente da lei. E quando nós estudamos, e quando nós olhamos mais para a palavra de Deus, nós vemos que sempre houve a graça e sempre houve a instrução de Deus para conduzir a ele. Sempre houve a condução de Deus, a lei, aquela instrução que é bela, que é saudável, conduzindo o seu povo. E um dos textos bonitos para nós olharmos para a beleza da lei é o Salmo 119. Ele é o salmo maior, ele é uma poesia que faz um acróstico, né? Começando cada estrofe, cada agrupamento de 8 linhas, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. Uma forma que o salmista ele tentou demonstrar sua gratidão a Deus pela beleza da sua lei. E lá ele vem colocando vários termos que apontam para a lei de Deus, falando que a palavra de Deus ela é instrução, ela é mandamento, ela é justiça, ela é agradável, sabe? Coloca várias características que só quem consegue enxergar a beleza da lei de Deus poderia conseguir enxergar. Outra informação que vale a gente colocar aqui é sobre aquela lei do olho por olho, dente por dente, que nem está no livro de Levítico, está no versículo 24 do capítulo 21 de Êxodo. Esse texto, quando nós olhamos à primeira vista, nós imaginamos, nossa, então se alguém tira um olho, vai ter que ter o seu olho tirado? Se alguém arranca um dente de alguém, faz uma queimadura em alguém, vai receber a mesma coisa? Isso aí é meio injusto. Às vezes vem na nossa cabeça, do século 21, dos direitos humanos. Mas
quando nós olhamos para essa cultura, para essa sociedade, nós vemos que esse olho por olho, dente por dente, é um mandamento de Deus para limitar o mal. O mal, ele existe no ser humano desde o pecado. Tem uma figura lá no livro de Gênesis, que, se eu não me engano, acho que é Lameque. É apontado que alguém fez algum mal nele, e ele foi e matou a pessoa. E fala que se alguém fizesse um mal nele, ele faria 70 vezes mais. Então, a cultura da época e a maldade do ser humano fazia que, se alguém te desse um soco, você matava a pessoa, ou você fazia muito mais. Se alguém fizesse algo com você, você não iria até o que foi feito com você, você iria mais. Então, essa lei do olho por olho, dente por dente, é a beleza da lei de Deus na limitação do mal, limitando para que o mal pudesse ser feito só até aí. Se alguém fizer algo de mal com você, você faça só até ali, você não vai fazer mais. Então, não é para incentivar o mal, mas é para limitar o mal. Esse é um trecho do livro Lei e Graça, que o próprio Romero comentou. Ele explica um pouco sobre a divisão da lei. A lei civil, como eu falei para vocês, foi uma lei instituída para coordenar o início da nação, do povo de Israel. Uma nação estava se começando, estava iniciando, e ela precisava de normas, de instruções. E o próprio autor coloca o seguinte, que não estamos sobre a lei civil de Israel, mas sobre o período da graça de Deus, em que o evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Não existe hoje um povo que seja a imagem de Deus ou que seja para revelar a Deus. Não existe um povo, uma nação. Nós, que somos de todas as tribos, todas as nações, nós hoje que somos povo de Deus. Então, a lei civil que está presente no livro de Levítico, ela não faz sentido para nós dessa forma. Agora, nós não estamos sobre a lei religiosa de Israel, as leis cerimoniais, que apontava para o Messias, que foi cumprida em Cristo, e não nos prende sob nenhuma de suas ordenanças cerimoniais, uma vez que estamos sobre a graça do Evangelho de Cristo, com acesso direto ao trono pelo seu Santo Espírito, sem a intermediação dos sacerdotes. Aquelas leis que apontavam para o sacerdote se tornar santo, ou para o sacerdote se colocar como santo perante Deus, para que ele pudesse oferecer os sacrifícios, ou aquelas leis que apontavam para as ofertas, elas não fazem mais sentido hoje. Porque Cristo foi o nosso Cordeiro. Cristo, ele foi suficiente, e ele é suficiente para todas as leis cerimoniais. Ele é o nosso acesso a Deus, ele é o nosso mediador, é a nossa oferta, é o sangue que foi derramado de forma suficiente e completa no nosso lugar. E não estamos sob a condenação da lei moral de Deus, se fomos resgatados pelo seu sangue, mas nos achamos cobertos por sua graça. Como eu falei, a lei moral de Deus, ela atua sobre nós ainda, mas a condenação, aquele fardo, não existe mais sobre nós, porque Cristo carregou o fardo. E não estamos, portanto, sob a lei, mas sob a graça de Deus nesses sentidos. Nós estamos sob a graça e não sobre a lei nesses sentidos. Entretanto, estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. E estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa a trilha traçada por Deus no processo de santificação, efetivado pelo Espírito Santo em nós. Nos dois últimos aspectos, a própria lei moral de Deus é uma expressão de sua graça, representando a objetiva e proposicional revelação de sua vontade. Vocês conseguiram entender o que esse autor quis dizer? A lei, num sentido, não faz mais sentido para nós. A lei não é para que nós tenhamos mais o fardo dessa lei, mas a graça nos dá acesso a Deus. Porém, a lei que Deus deu para nós, a lei moral de Deus, é um dos aspectos da graça. Quando nós olhamos para a lei e conseguimos enxergar a beleza nela, como o salmista do Salmo 119 viu, é uma forma de nós enxergarmos a graça de Deus, nos dando parte da sua vontade, parte dos seus preceitos, aquilo que é o melhor para nós e aquilo que nos faz se aproximar dele, nos aproximarmos dele. Agora vamos para a aplicação, gente, que é o mais importante.
A grande dificuldade da gente se interessar pelo livro de Levítico é justamente por nós não conseguirmos aplicarmos nada dele. É por nós não conseguirmos ver sentido em muitas das coisas que existem no livro. Então, a base do livro de Levítico e do Antigo Testamento, no geral, é que a lei de Deus e o Antigo Testamento, muitas das coisas que são contidas no Antigo Testamento, elas são como que um tutor, elas são como que um professor para o povo de Israel e um professor para nós. E como assim? O Deus, ele tem um método de ensinar, um método didático, que isso aí engloba vários simbolismos, vários tipos, né? Algumas, por exemplo, o sacrifício, ele é como se fosse um tipo de Cristo, né? Ele é como esse sacrifício do Cordeiro, ele aponta para Cristo, aquilo que Cristo seria para nós. E a revelação de Deus é uma revelação que começa lá em Gênesis, só que ela não é completa ali em Gênesis. Ela vai cada vez mais sendo progressiva, sendo mais informações, mais conhecimento dado ao povo. E que, assim, o povo ele vai recebendo a informação até que quando chega Cristo, quando o povo viu Cristo, eles perceberam que já haviam aprendido, de certa forma, sobre Cristo, sobre o Messias. E a lei vai conduzindo o povo de Israel a Cristo. Ela vai ensinando sobre Deus e sobre o que Cristo seria. E aí eu coloquei 2 versículos para que nós pudéssemos entender um pouco dessa questão. João 1:29 diz o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a fala, se eu não me engano, de João Batista para Cristo. E de maneira que a lei nos serviu de aio. O que seria o aio? Vocês sabem? Esse aio seria justamente o tutor. Então, de maneira que a lei nos serviu de tutor, isso é Paulo falando, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E outra coisa que eu esqueci de falar, como o Romero falou, que o povo, desde aquela época, com os sacrifícios, não era porque eles faziam ofertas e sacrifícios, é que eles tinham a salvação por meio disso. A salvação sempre foi pela fé. Sempre foi na fé em Deus. Sempre foi na fé no que Deus faria. E as práticas daquele povo em sacrificar, em obedecer a Deus, era baseado na fé. As ações, as práticas por si só não são nada. Isso aí a gente vê no Novo Testamento, principalmente com aquele grupo, né, dos fariseus, que seguiam tudo, mas que a motivação do coração deles não era Deus. Outra aplicação que a gente pode ter é os ensinamentos sobre o pecado que tem nesse livro. O ser humano, nós somos pecaminosos e nós, por natureza, vamos desagradar a Deus. E por isso existem vários tipos de oferta. Por que haveria necessidade de ofertar a Deus, sacrificar a Deus, se o povo não fosse pecaminoso? Então, o livro nos lembra mais uma vez que nós somos pecaminosos, que o povo de Israel precisava de sacrifício porque eles precisavam de purificação. Eles eram pecaminosos. E não havia como se aproximar de Deus, se achegar a Deus, um Deus que é santo, e sem buscar a santidade, sem se achegar a Ele de uma forma mais pura, fazendo alguns rituais, mas para demonstrar que o povo sabia que era impuro e que devia prestar temor e tremor perante Deus. E Cristo, relacionado ao pecado, Cristo fez o sacrifício que nós precisávamos. E em Hebreus 9, diz o seguinte: Portanto, se o sangue de bodes e de touros, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Então, se os bodes, se os touros, se eles já conseguiam purificar a carne, imagine o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, ele se ofereceu sem mácula. Vocês lembram que os bodes, os animais, eles eram oferecidos sem mácula, sem mancha? Cristo, ele se apresentou sem nenhuma mancha, sem nenhuma marca do pecado. Por isso foi suficiente para nós. E não era o sacrifício, como eu falei anteriormente, que tirava o pecado do povo, mas Deus tirava o pecado do povo por meio da fé. E nós temos essa fé em Cristo.
que pode também nos tirar essa condenação. E após o sacrifício de Cristo, que foi suficiente para nós devemos nos entregar como holocausto vivo. Então, Cristo já fez o sacrifício para nós. O que nós devemos fazer agora, então? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. E quando nós olhamos para a lei de Deus, para as ordenanças de Deus, nós queremos nos apresentar de uma forma mais santa. Nós queremos viver de uma forma que agrade a Ele. Nós queremos demonstrar que nós adoramos a Ele e queremos ser sacrifício. E através desse conhecimento que nós temos, a partir da leitura da Bíblia, da busca por Deus, esse conhecimento, esse racional, ele vai nos fazer ser esse sacrifício vivo. É algo que vale a pena a gente lembrar até da parte emocional, né? Muitas pessoas colocam a parte emocional novamente no culto a Deus, e nós lembramos que muitas das vezes é o racional que dá a base. É quando nós conhecemos mais do que Deus fez por nós, quando nós conseguimos entender que Cristo, ele tira toda a ansiedade do nosso coração. Nós não precisamos ficar preocupados nem diante dessas circunstâncias que nós temos hoje, né, de uma pandemia mundial, ou diante da falta de emprego. Cristo tirou o mais importante. Cristo tirou a condenação do pecado das nossas vidas. Nós temos agora acesso a Deus. Outra coisa que nós aprendemos e podemos aplicar é sobre a santidade. Cristo, ele não só nos salva. Nós pregamos Cristo, que Cristo salva, mas ele, além de nos salvar, ele nos santifica. O Deus que nós servimos, ele é 3 vezes santo. E ele requer que nós busquemos santidade para nos achegarmos a ele. E uma igreja saudável busca santidade. Isso aí é algo que a gente tem que lembrar. Não é apenas conhecer Cristo como Salvador. Uma igreja que está saudável, ou nós, quando estamos saudáveis, cristãos saudáveis, nós devemos buscar santidade. Se nós não estamos buscando santidade após ter conhecido Cristo como Salvador, isso demonstra algo errado. E as festas. O povo tinha uma sequência de festas. E geralmente, como eu falei com vocês, associado a algo que Deus fez por ele. Ou algo, a Páscoa, relacionado ao êxodo do Egito, quando Deus livrou o povo de Israel, levando as pragas e culminou com a morte dos primogênitos. E essa festa que era feita era para o povo lembrar do que Deus fez, para ter a certeza de que Deus fez aquilo no passado, Deus continua o mesmo hoje e irá cumprir a sua palavra. E uma variedade de motivos para adorarem a Deus e louvarem a Deus. Esses eram os significados das festas, na maioria das vezes. E nós podemos aplicar hoje quando nós temos a certeza que devemos lembrar, tentar sempre fazer a parte da ação de graças, que é muito falado. O que seria ação de graças? É agradecer a Deus, é parar para pensar naquilo que Deus fez por nós. Nessa nossa cultura agitada, a gente dificilmente para pensar e lembrar aquilo que Deus fez por nós. E isso, às vezes, deixa a gente com uma vida espiritual bem fraca. Porque a gente esquece do poder de Deus e começa a duvidar que Deus vai fazer algo na nossa vida. Começa a duvidar que Deus se importa com o seu povo ou se importa conosco, que somos filhos dele. E a gente pode aprender com essas festas que nós devemos lembrar do que Deus fez. Parar para pensar no que Deus fez, não só conosco, mas com o povo de Israel. Para ter a certeza que a esperança que a gente tem, ela não é uma esperança vazia. É uma esperança que tem sentido, que vale a pena esperar, porque Deus irá mandar Cristo para nos salvar. E agora, é uma pergunta para vocês. Algumas perguntas. O que a gente pode aprender com esse livro de Levítico? Será que o livro de Levítico agora para a gente fez um pouco mais de sentido? Será que nos motivou a parar e tentar olhar um pouco dos detalhes que estão contidos ali? Tentar olhar para alguns dos símbolos ou algumas das características daquela época e tentar associar com hoje? Qual que é o benefício da gente estudar esse livro? Será que aumentou a quantidade de importância desse livro para nós? E o que a gente pode perder? O que nós podemos estar perdendo por não ler esse livro, por não considerar esse livro como importante? São perguntas para nós pensarmos.
E para nós levarmos para casa, algo importante é que nós temos que pregar sobre a salvação em Cristo. Cristo é o Cordeiro que nos livrou do pecado, nos livrou da morte, que nos deu acesso a Deus e que nos livrou do jugo da lei. Mas Cristo, além disso, ele nos dá uma vida de santificação. Ele ordena que nós devemos buscar uma vida santificada e que ele mesmo irá nos ajudar, que a nossa vida vai ser santificada por causa do nome dele. E bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E que nós possamos ter essa frase na nossa mente: sede santos, porque eu sou santo. Essa é um pouco da bibliografia que eu utilizei. E na próxima aula nós teremos Deuteronômio. Alguém tem alguma fala, alguma pergunta? Não? Show, Yel. Então vamos orar para a gente poder finalizar? Senhor, nosso Deus, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de nos debruçarmos na Tua Palavra e que nós possamos ver um pouco mais de sentido, ver importância, meu Deus, em todos os livros da Tua Palavra e principalmente hoje nesse livro de Levítico, que nós possamos entender que ele é um livro que foi feito há tanto tempo atrás, mas que ele ainda pode falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos dar vontade, ânimo, discernimento e conhecimento para que nós possamos aprender mais e entender a importância desse livro e que possamos nos aproximar de Cristo a partir do que há nesse livro. Eu te agradeço por tudo, conduz a nossa vida para confiar em Ti, para ter a certeza que o Senhor é um Deus que não muda, um Deus que fez maravilhas ontem, faz maravilhas hoje e fará maravilhas no amanhã e que irá nos levar para ficar perto do Senhor. Coloca essa verdade no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente.